no item 4 do capítulo 5, aquele que a gente se referiu aqui, bem-aventurados aflitos, tá? Então diz assim, olha, quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho, de sua ambição? Vamos analisar isso. O rapaz falou aqui no início, né, que a gente está na área comercial. Vamos analisar então nesta área, a gente que está vivendo esse mundo empresarial, a gente pode falar para vocês como é que as coisas têm acontecido. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência? Olha essa palavra, de seu orgulho, de sua ambição. A gente está vendo hoje quantas falências comerciais, quantas dificuldades nos negócios em função dessa imprevidência. E depois o indivíduo passa por esse sofrimento e diz assim, o que será que eu não fiz lá para trás, hein, para merecer isso? Às vezes não fez nada. Às vezes ele é vítima da sua própria imprevidência, da sua ambição desvairada, dos negócios maiores do que ele tinha condição de fazer. Isso está acontecendo muito. Por exemplo, pessoas que trabalham 13 horas por dia, entram num estresse, tem um infarto, vai dizer que isso é causa anterior das aflições? Que isso está nas outras reencarnações? Eu devo ter machucado muito o coração dos outros nas outras encarnações para estar recebendo um infarto desse aqui hoje. E a gente exagera nisso, porque uma criatura dessa aqui, ele está passando por um mal voluntário. Temos muitos desses na nossa vida. A gente está ali na rodovia, 160 por hora. Dá um acidente. O que vocês me dizem? Causas anteriores ou atuais? Hein? Causas atuais. Vá que o sujeito ainda assim gosta de uma caninha, né? Se pôr o bafômetro estoura. Entendeu como é que é? E tá a 160. Não, eu sou muito bom. Depois que bebe fica melhor, né? Segundo ele. E vai a 160. Tem um acidente. Vai dizer que é resgate? Resgate reencarnatório, dentro daquele sentido que a gente aplica aí? Nunca. Nunca. Causas atuais das aflições. Outros. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mau proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Aqui desejo em todo sentido, né? Quantos se arruinam por conta dos desejos que têm, de adquirir certas coisas, de ter certas coisas. Mas tem um ponto aqui que eu vou chamar a atenção. Quantos se arruinam por falta de ordem? Às vezes tem um documento muito importante de uma propriedade nossa, uma certidão, um documento que vai fazer uma falta imensa para a gente num determinado momento. A gente simplesmente chega em casa e coloca em qualquer lugar. Vá que um dia tem lá uma demanda na justiça, um processo muito grave, e depende daquele documento. A gente fica igual doido, revira a casa todinha até ver se encontra tal documento. Não encontra. E porque não encontrou, vai perder às vezes uma propriedade, um patrimônio, uma coisa qualquer, por falta de um papel. Ordem. Perceberam? E depois ainda afirma assim, nossa, mas deve ter sido assim aqueles latifundiários, né? Aqueles senhores feudais. O espírita gosta dessas ideias, né? Que lesou muita gente e tal. E nada. É mal organizado mesmo e está criando sofrimento desnecessário para si. Quantas uniões desgraçadas, porque resultaram de um cálculo de interesse ou de vaidade, e nas quais o coração não tomou parte alguma. Quantas uniões hoje não estão nessa situação? Quantos casamentos, inclusive, nós falamos do casamento, né? Não estão nessa situação? Porque o que uniu foram situações frágeis, questões sociais, questões materiais.
o encantamento físico. Muitas vezes o coração não tomou parte alguma naquilo. E depois vai dizer assim: Santo Antônio, tu não tiveste pena de mim. Das outras encarnações, olha o que é que eu estou colhendo. Então, gente, a gente tem que ficar bastante clara essa questão, que muitas dessas dificuldades que nós temos estão encerradas na nossa própria forma de proceder, na nossa própria forma de conduzir. Tem uma aqui que é ótima. Quantas dissensões e funestas disputas se evitariam, ou teriam se evitado, com um pouco de moderação e menos suscetibilidade. Olha só, quantas dissensões e funestas disputas. A gente já viu, inclusive amigo nosso de doutrina, com casos na justiça, né? Demandas que se arrastam nos anos, 10, 15, 20 anos, por causa de meio metro de terra. Por causa de uma coisinha desse tamanhozinho. E cada vez que o advogado liga para ele, cada vez que ele recebe uma carta para ir ao fórum, ele tem taquicardia, a úlcera dele piora, né? Ele tem problemas físicos de diversa ordem. Ao invés de abrir mão daquele meio metro de coisa ali que não vai valer nada para ele, que depois vai que um dia ele ganha essa demanda na justiça. Aí ele vai fazer o que com esse meio metro de terra? Pagar as contas dos médicos que ele gastou, com úlcera, com câncer e com outras coisas mais. Então nós somos desse tipo de pessoa que arrastamos com as coisas, seguramos as coisas, causamos sofrimento para nós, porque não leva desaforo para casa de jeito nenhum, mas leva câncer, leva úlcera, né? Leva problema de visão, porque essa mágoa que a gente fica de alguém e diz assim, não leva desaforo para casa, ele vai ver comigo. Essa mágoa vai produzir um câncer amanhã, vai produzir um tumor maligno, vai nos levar a uma úlcera, vai nos dar um problema de pele, né? E aí vai por aí afora. Então a gente não leva o desaforo, mas leva esse colosso de coisa para casa. Depois vai gastar tudo que ganhou na justiça com os médicos. Isso se ficar encarnado, né? Dissensões na própria casa espírita, e aí vai. Tem muitas coisas que ocorrem em função da nossa forma de conduzir no presente. Isso tem que ficar claro. Outros sofrimentos que nós estamos passando hoje, eles não têm nada a ver com o nosso passado e nem com a nossa vida presente. Tem que ver com a nossa vida futura. Incrível, né? Allan Kardec cercou até isso com os espíritos. Muitos de nós hoje estamos enquadrados em determinadas experiências profissionais, em determinadas experiências intelectuais, em determinadas experiências sociais ou familiares, considerando algumas provas que nós vamos passar numa nova existência, e estamos hoje, já por antecipação, desenvolvendo certos valores, certas qualidades, para que a gente tenha condição de suportar essas provas amanhã. Tem isso também. Está na codificação. Né? Muito claro lá, Allan Kardec deixa isso muito claro. Mas essas causas atuais aí a gente frisou mais porque elas têm sido assim muito frequentes na nossa vida. Alguém quer fazer alguma pergunta antes da gente prosseguir? Pode, né, Gilmar? Pode fazer pergunta. Porque nós vamos falar dos caminhos para a liberação do sofrimento, né? Que nós temos até 9h15, é isso? Tá. Alguma coisa antes da gente seguir? Tá dando para entender direitinho, gente? Onde nós queremos chegar, tá? Já chegou? Estão sofrendo muito aí, é? Mas nós vamos acabar com isso logo. Como é que acaba com o sofrimento? Né? Como é que a gente faz para parar de sofrer? Vocês gostariam de saber disso? A gente pode deixar isso para lá também, né? Quem sabe? Às vezes essa parte não interessa. Hein? Ah, eu quero saber. É claro. Qual de nós não quer saber alguma coisa para se livrar do sofrimento?
Tem pessoas que dizem assim, olha, não adianta nada. Eu tenho mesmo que resgatar meus débitos, então eu vou aceitar esse marido que eu tenho, vou aceitar essa esposa que eu tenho, esse salário que eu tenho, e o vizinho que eu tenho, esse time que eu tenho. Aí o time eu não vou nem falar qual que é, não. O que está perdendo mais, né? Porque quem tem tri está nas alturas, né? Entenderam? Então, aos atleticanos. Bom, já entenderam, né? Tá. Eu tenho perispírito azul. Veja bem, tem pessoas que ficam nessa posição. Meu Deus, eu ganho um salário mínimo. Olha que sofrimento. Mas tudo bem, eu sei que eu devo ter sido assim, aquele carrapicho, né, nas outras encarnações. Então não dá mesmo para melhorar. Vamos aguentando. Aí o dia que Deus achar, Deus não vai achar nada para você. Você vai ficar ganhando ali, dali para menos, se depender dele. É consolador, né? É verdade. O que eu estou falando é verdade. Porque quem vai melhorar a sua condição não é ele. Se você está lá ganhando esse salário miserável, e isso é responsabilidade sua, ele está lá de cima dizendo assim, o dia que você achar também que você tem que sair daí, você sai. Eu te dou uma mão. Essa que é a posição da lei natural da vida. Mas se nós ficarmos lá dizendo assim, não, eu vim mesmo para sofrer, não vai adiantar, não preciso nem tentar, que eu já sei, que eu lesei muita gente, eu tinha muito empregado, dava uma mixaria para eles, hoje estou aqui. Quando a gente pensar assim, nós vamos ter só isso mesmo. Ah, mas e se realmente for uma prova? E se realmente for um débito meu e eu tiver que ganhar pouco a vida inteira? Você ganha então pouco a vida inteira, mas luta a vida inteira para sair disso. Porque se você se acomodar, um dia você vai ter que lutar. E aí vai atrasar o seu processo. E muitas vezes a gente lutando, Deus em percebendo, Deus naturalmente, entre aspas, divina providência, em percebendo as nossas reações ao aprendizado, da carência, da falta, vai nos colocar situações no caminho para amenizar essa nossa prova. E dependendo mais da nossa posição, se ela for muito firme, nós até extinguimos essa prova. E quantos de repente não estariam ali naquela situação miserável e sairiam para uma outra completamente diferente? Perceberam? Muitas vezes nós temos o merecimento para sair das nossas provas, isso tem que ficar claro. Mas quem não nos tira das nossas provas somos nós próprios. Nós não enxergamos o caminho, não fazemos por onde, e aí não tem como sair. Então, sem essa, porque se realmente for resgate, se realmente for um sofrimento que temos que passar, nunca nós devemos ser resignados, passivos, aceitar e não fazer nada. Joana de Ângeles tem um termo muito interessante. Ela fala da resignação dinâmica, aquela em que a gente aceita o que tem, aceita o que está passando, mas está sempre, exaustivamente sempre lutando para ter alguma coisa melhor. Isso deve ser a nossa saga, porque se nós não percorrermos esse caminho, com certeza, aqueles recursos que a misericórdia divina tem para a gente lá não vão chegar. Não vão mesmo. E entender por que estamos nesse sofrimento, por que estamos nessa situação, que é outro ponto capital. Mas vamos falar dos caminhos. O primeiro caminho. O primeiro a gente até já falou um pouquinho sobre ele, que é essa compreensão racional do sofrimento. É preciso entender bem o que é sofrimento, por que ele existe, para que ele existe na nossa vida e como sair dele. Tá? Essa é uma primeira condição, uma visão assim mais correta do sofrimento. Nós ouvimos muito nossos companheiros dizerem assim: eu não volto nesse mundo nunca mais. Não é mesmo? Vocês já não ouviram isso? Eu não quero reencarnar aqui nunca mais. Vou aguentar esse marido chato a vida inteira para ver se assim eu vou embora e não volto aqui mais. Olha, isso é visão incorreta do sofrimento.
A gente tem dito sempre aos nossos amigos de doutrina e tem dito para nós próprios em primeiro lugar. Uma visão correta do sofrimento, uma visão honesta, uma visão espírita do sofrimento, ela vai nos dar uma coisa que a gente tem que acostumar com ela. A gente tem que se habituar, já ir se habituando com a ideia que nós vamos voltar aqui, e não são poucas vezes, não. Muitas. O Livro dos Espíritos é tão sábio que ele nos fala que nós já podemos, nesta encarnação, ir projetando a próxima. Então quem já tem essa sabedoria, está começando a ter essas percepções de vida futura, já está pensando como que vai voltar, com quem que vai voltar, né? Em que situação que vai voltar. Uma vez eu fiz um seminário sobre vida afetiva e eu falei que é possível a gente já escolher nessa encarnação o marido da próxima. Ah, mas para que eu falei isso? Né? Aí eu dei a pergunta do Livro dos Espíritos e tal, aí o pessoal começou, mas me conta aqui, como é que é? Aí queria saber os mínimos detalhes. Aí eu disse assim, olha, os mínimos detalhes é o seguinte, a primeira condição para a gente já ter essa capacidade de escolha no futuro é aceitar primeiro o marido que nós temos hoje e amá-lo. A primeira condição que Deus nos dá para que a gente escolha o nosso futuro é sendo dono do nosso presente, aceitando todas as coisas que nos foram dadas por Ele, entendendo o significado delas na nossa vida. Aí sim, a partir desse instante, nós podemos começar a pensar num futuro. Perceberam? Porque se fosse fácil assim, a gente já começava a projetar, e hoje, sem ser fácil, já estão projetando para fora do casamento, então ia complicar muito, né? Então essa compreensão racional do sofrimento é o primeiro ponto para se liberar dele. Segundo, autoconhecimento. Aquilo que a gente trouxe. Se você tem uma dificuldade física, uma dificuldade emocional, procure se conhecer, entender por que esse sofrimento e essa dificuldade está na sua vida. Isso nós já falamos algumas coisas. Fazer os outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem. Gente, essa lei, ela é muito sábia. Eu gosto muito de explicar essa lei da seguinte maneira. Os contadores aí vão registrar isso muito bem. Na contabilidade, existe um princípio, o seguinte. Se eu pego R$500 e coloco no caixa da minha empresa, eu pergunto a vocês, eu tenho um crédito ou eu tenho um débito? Os contadores ficam calados, por favor. Os administradores também. Eu ponho R$500 no caixa da minha empresa. Eu tenho um crédito ou eu tenho um débito? Oi? Hein? Tem contador falando, né? Tem muita gente que acha que ter esses R$500 no caixa é crédito, mas não é. Na contabilidade não é não. Se eu tenho R$500 no meu caixa, e se ele é um caixa que gira, eu tenho obrigações para pagar. A hora que eu pego esses R$500 e quito R$500 em duplicata e ponho a duplicata quitada no meu caixa, aí o que eu tenho? Um crédito. A lei da vida é assim também. Por isso que fazer aos outros o que gostaríamos que os outros nos fizessem é a máxima para nos libertar do sofrimento. Tudo aquilo que nós recebemos da vida, nós estamos devendo. Já pararam para pensar nisso? Se você toma um passe, você é credor ou é devedor? Você passa a ser devedor, né? Se você toma uma medicação que a espiritualidade preparou, você é credor ou é devedor? A gente toma, cura e fica todo satisfeito, né? Como quem diz, não, que maravilha, Deus é muito bom, não sabe o que está devendo. Tudo que nós recebemos na vida é débito que nós vamos ter que acertar. No entanto, se eu faço uma palestra, eu sou credor ou devedor?
Hein? Eu estou fazendo essa palestra nesse instante. Eu estou me tornando credor de vocês ou devedor de vocês? Eu estou credor porque eu estou dando. E vocês são devedores. Porque têm a obrigação de passar amanhã para alguém o que estão aprendendo, o que estão percebendo. Perceberam? Então isso é lei na vida, e a hora que nós nos conscientizarmos disso, nós vamos passar a procurar mais o nosso próximo, fazer mais alguma coisa por ele e parar de lamentar por que está sofrendo. Porque esse processo de dar, de se expor, de se doar, é o processo que nos traz a plenitude. Outro ponto, resignação dinâmica, a gente comentou sobre isso aqui. Aceite os seus sofrimentos, mas dinamicamente, trabalhando para sair deles. Relativizar as nossas aspirações. O que é isso? Todos nós temos sonhos. Todos nós temos aspirações que queremos alcançar. Se nós queremos sofrer menos, nós temos que aprender a relativizar os nossos sonhos. Ou seja, adaptá-los à nossa realidade. Porque nem todos os nossos sonhos vão se realizar exatamente como nós sonhamos. Nós temos que perceber que parte deles é possível ser realizada, ou às vezes que parte deles já está até se realizando na nossa vida e nós não estamos percebendo. Porque se nós quisermos que ele se realize como a gente aspira sempre, nós vamos estar sempre infelizes. Porque nem sempre as coisas chegam como a gente quer. Tornar-se responsável pela sua vida. Parar de culpar o governo, parar de culpar o obsessor, parar de culpar o vizinho, né? Parar de culpar todo mundo pelo seu sofrimento. Torne-se dono da sua vida. Existe um pensador americano que diz assim: só uma pessoa pode fazer você infinitamente infeliz. Só uma pessoa pode fazer você infinitamente feliz. Quer saber quem é? Olhe-se no espelho. É você. Então veja bem, só nós realmente podemos nos livrar dos nossos sofrimentos, mais ninguém. E só nós podemos nos fazer infelizes. Isso está no Evangelho também. Nós nos ofendemos, poderíamos não nos ofender. Nós nos magoamos, poderíamos não nos magoar. E assim ninguém nos afetaria. Isso depende de nós. Então não é o próximo. A gente vê, por exemplo, pessoas adultas reclamando ainda o que o pai não deu. O que a mãe não deu. Ah, se eu tivesse um pai espírita. Não sabe que conta é essa. Nascerem lá espírita. Eu sempre dou graças a Deus de não ter nascido num lar espírita. Porque aí os meus méritos são maiores por tudo que eu fiz. Mas coitado daquele que já nasce devendo e nasce num lar espírita. É como se não tivesse o direito de errar. É uma conta muito alta. Ah, se eu tivesse um pai assim, uma mãe assada. Olha, nós é que somos responsáveis pela nossa vida. No presente ou no passado, esse sofrimento que existe hoje em nós é responsabilidade e obra nossa. Então nós temos que nos tornar responsáveis pela nossa vida, pelo nosso destino. Porque enquanto nós estivermos culpando um, culpando o outro, fulano, nós nunca vamos sair da posição em que estamos. Cultivar o idealismo superior. Sonhar com coisas nobres espiritualmente. Buscar essas coisas. Todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos o Pai na intimidade. Todos podemos fazer brilhar essa luz de alguma maneira. Devemos aceitar onde Deus nos colocou para florir. Porque a gente acha assim: ah, se eu fosse um médico, seria muito bom. Ah, se eu fosse culto, ou formado nisso ou naquilo. Nós temos que aprender a ser a gente. Seja com que nível for que nós temos na nossa existência, cultural, social, florir onde Deus nos colocou. E cultivar esse idealismo superior de vida, valorizando o que somos.
Muita gente hoje tem depressão porque não é o que o outro é. Nós temos que aprender a ser o que somos e a amar-nos como somos. Essa busca vai nos fazer bem mais felizes. Por último, o amor é outro caminho de liberação do sofrimento. Principalmente o amor a nós próprios. Nós, os espíritas, somos muito pródigos do amor ao próximo. Já damos bons exemplos nesta área. Somos, aliás, conhecidos também no meio social por isso. Sempre quando se fala nos espíritas, fala assim, os espíritas são muito caridosos. Não é? Por quê? Porque nós já temos uma boa dose de amor ao nosso próximo. Mas uma coisa que nós temos sempre dito nos estudos, nós, os espíritas que conhecemos o Evangelho e a Jesus, estamos precisando aprender a amar a nós próprios também. A nos perdoar pelas nossas próprias faltas. Tem gente sofrendo de aflição e de desespero porque não consegue ser perfeito da noite para o dia. Não se ama. Tem gente que está se desistindo da doutrina espírita porque não consegue colocar tudo em prática que ela ensina. Não se ama. Então nós temos que aprender a nos amar, a nos auto-perdoar, a viver o nosso momento presente. Esses são alguns caminhos para a liberação dos nossos sofrimentos. Essa plenitude não se alcança da noite para o dia. É preciso deixar isso muito claro. Plenitude, felicidade não rimam com facilidade. Felicidade, plenitude exige esforço, trabalho, necessariamente não o sofrimento. Nós podemos ir em busca do trabalho, do esforço, e poderemos conseguir uma condição de felicidade relativa muito grande nas nossas existências corporais. Essas são algumas reflexões que nós queríamos fazer com vocês. Mas achamos assim que seria bom que ao findar dessas nossas reflexões, nós fizéssemos um exercício para sentir aquilo que a gente falou. Nós fizéssemos um exercício de plenitude. Porque se fala em plenitude, tem que se conhecer plenitude na intimidade. Essa plenitude, para a nossa infelicidade ou felicidade, ela está dentro de nós. Só nos falta descobri-la. Só nos falta ir de encontro a ela. É esses estados íntimos de paz, de harmonia, que nós nem sempre estamos nele. Então nós vamos fazer um exercício com vocês de meditação. Nós vamos passar algumas orientações, primeiramente, buscando um estado espiritual superior. Nós queríamos que vocês, para fazer esse exercício, se colocassem numa posição cômoda na cadeira. Cômoda que eu falo não é assim, igual macarrão escorregando na pia, não, tá? Vai sumindo lá para baixo, não. Cômoda é sim, sentado eretamente, 90 graus, cabecinha bem em pezinha, tá? A gente, quando vai fazer um exercício de meditação, tem que ver se o nosso corpo está assim, se sentindo bem. Se o cinto não está apertado demais da conta, pode soltar uma voltinha só. Aqueles brincos, né? Que se não estão assim, entendeu? Sapatinho apertado, pode tirar. Se tiver tomado banho hoje, pode tirar. Não tem problema, porque senão vai atrapalhar o outro na meditação dele. Então essas medidas são importantes para que o exercício dê certo, para que a gente consiga sentir esse estado de plenitude. Queríamos alertar a vocês que nós vamos fazer um exercício assessorado pelo mundo espiritual. Nós temos muitas almas aqui presentes, que estarão fazendo com que o exercício atinja um objetivo, que é sentirmos essa plenitude. Gostaríamos de alertar aos médiuns, que se os sentirem alguma coisa, vão dessentir.
Se receber algum caboclo, vai lá para fora, recebe lá, arranca o toco do lado de lá e deixa a gente em paz aqui. Não é hora de mediunidade, é hora de meditação, uma força anímica, ok? Então, se sentir alguma coisa, vai deixar de sentir, esquecer que é médium e vai ficar aí quietinho, fazendo sua meditação. Que os espíritos estão aqui, não quer nada com você nessa hora. Eles só querem criar esse alegria em rever, principalmente aqueles que nós já conhecemos de longa data nessas terras. E também alegria muito grande de ver novas fisionomias, novos participantes. Nosso tema desta noite, gostaríamos de versá-lo de uma forma bem assim descontraída. O rapaz falou aqui o tema, né? Plenitude, a meta final. Então, um tema imponente, né? O nome muito bonito. A gente diz assim, puxa, que bacana, eu vou lá para me ver o que é essa tal de plenitude. Mas no frigir dos ovos nós vamos falar de uma coisa que a gente não gosta muito não, sofrimento. Né? Nós vamos falar de sofrimento. Tá bom assim? Ou vocês não querem? Se não quiser, a gente muda o tema, né, Gilmar? Mas para falar de plenitude, nós temos que falar de sofrimento. E é claro, depois nós então chegaremos a essa plenitude. A nossa proposta é de que a gente primeiro analise, dentro da doutrina espírita, alguns conceitos sobre essa questão do sofrimento, que muitas vezes recebe impropriamente algumas ideias. Depois nós vamos analisar as causas dos sofrimentos, principalmente as causas atuais dos sofrimentos. E por último, então, nós vamos chegar na plenitude. Nós vamos falar quais são os caminhos para se liberar do sofrimento. Vocês estão interessados nisso? Hein? Então, os caminhos para se liberar do sofrimento, e aí todo mundo gosta, né? Por falar nisso, alguém aqui sofre? Pensa um pouquinho, porque às vezes, né? Outra pergunta, alguém aqui é feliz? Pensa mais ainda, né, para responder. Então, essa questão de felicidade e sofrimento merece da nossa parte muita reflexão. Há uma coisa que eu esqueci de falar. Depois que nós falarmos quais são os caminhos para nos liberarmos do sofrimento, nós vamos fazer uma técnica de meditação com vocês de plenitude. Tá bom? Acho que hoje todo mundo vai sair daqui batendo asinha, hein, Gilmar? Todo mundo numa nice, né? Com certeza. Light, né? Vamos deixar os perispíritos assim, bem light. A gente está fazendo assim muito regime para o corpo, vamos fazer um para o perispírito também. Olha, nós gostaríamos de iniciar, nós traçamos aqui algumas reflexões. Eu não sei se todos já perceberam, porque às vezes as pessoas estão começando no espiritismo, não tem ainda assim muita perspicácia, muito juízo crítico para avaliar algumas coisas. Mas outras pessoas que já estão há mais tempo no movimento espírita, que já estão há mais tempo dentro da doutrina, versando o espiritismo, praticando, estudando, já viram isso que eu vou dizer aqui. Algumas ideias dos espíritas sobre o sofrimento. Nós viemos na Terra para sofrer. O que vocês acham disso? Hein? Mas eu tenho ouvido isso com muita frequência. Viemos na Terra para sofrer. Outra ideia que a gente ouve com muita frequência. Sofremos para resgatar o nosso passado. Já ouviram essa? Temos que nos resignar diante do sofrimento.
Temos que aceitar o sofrimento. Já ouviram esta? Meus irmãos, eu estou falando com vocês, os encarnados, não os desencarnados. Já ouviram essa? Muito bem, sexta-feira, né? Estão cansados, mas todo mundo vai sair daqui hoje bem descansadinho, com certeza. O sofrimento é o único caminho para a felicidade. Duro, hein? Pois é, mas essas ideias a gente tem ouvido aqui no nosso centro espírita. Vocês não têm ouvido alguém falar sobre isso, não? Escutaram isso, não? Essa aqui, ó, viemos na Terra para sofrer, a gente ouve facilmente. E tá certo, não tá? Ah lá, um colosso de gente balançou a cabeça. Será que isso tá certo? Olha o que eu disse, hein? São algumas ideias dos espíritas. Quando eu anotei isso aqui, eu fiz questão de frisar aqui dos espíritas. Por quê? Porque nem sempre as ideias dos espíritas correspondem à ideia do espiritismo. Então vamos fazer assim uma análise em cima dessas frases que a gente costuma ouvir no nosso meio, para ver se a doutrina espírita assina, endossa essas ideias. Tá? Viemos na Terra para sofrer. Vamos ouvir primeiro vocês, que de repente, né, alguém aqui já estudou bastante essa questão dentro da codificação e sabe direitinho sobre o assunto. Viemos na Terra para sofrer? Viemos ou não? Mas Allan Kardec diz que sim, hein? Como é que ficamos agora? Vocês nunca leram no Evangelho segundo o Espiritismo isso, não? Fala. Ele usa essa expressão, sim. Né? No capítulo 5, bem-aventurados aflitos. O Cristo Consolador também, que é um outro capítulo um pouco mais à frente. Mas o problema é que às vezes a gente pega uma expressão isolada de Allan Kardec, uma expressão, uma frase, um trecho isolado da codificação e diz assim: olha aqui o que diz o codificador. Mas a didática da codificação espírita merece ser melhor conhecida por parte de nós os espíritas. Ela foi toda organizada e arranjada de forma a se complementar. As partes se relacionam. Então, se você pegar alguns trechos isolados, você pode afirmar certas coisas em cima daquilo que não são verdades dentro da expressão espírita. Então, quando a gente consulta a questão 132 do Livro dos Espíritos, com que objetivo existe a encarnação, que é a volta do espírito à matéria, olha só o que é respondido, tá? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Para uns é expiação, para outros missão. Mas para alcançarem essa perfeição, tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. Nisso é que está a expiação. Fala em algum lugar aqui que tem que sofrer? Parece que fala, hein? Olha aqui. Tem que sofrer todas as vicissitudes da existência corporal. O que são vicissitudes da existência corporal? Não são esses sofrimentos como nós os entendemos. Se nós formos conceituar as vicissitudes, nós vamos perceber que são as necessidades da vida corporal e que podem gerar ou não sofrimento. Então, dentro do conceito de sofrimento para nós espíritas, uma coisa tem que ficar muito clara. A gente definitivamente, nós não voltamos à Terra para sofrer. Eu não sei se já aconteceu com vocês, mas comigo já ocorreu, de amigos não espíritas virarem para mim e falar assim: olha, essa religião sua é simplesmente masoquista. Me falaram.
Aí eu perguntei assim, por quê? Porque, segundo eu sei, o que me informaram, é uma religião que tem que sofrer para ser feliz. Então, esse conceito, quem passa para os de fora, somos nós, que muitas vezes não estudamos devidamente o que está dito na codificação, o que está dito nas bases da doutrina, e passamos errado, e as pessoas têm uma imagem falsa da doutrina espírita. Muitas vezes nós já ouvimos isso, né, com relação ao espiritismo. Outra questão, nós vamos levantar esses pontos para nós definirmos assim muito claramente, à luz da doutrina, a questão do sofrimento. Senão depois nós não podemos falar de causas do sofrimento, não podemos falar também nos caminhos para se liberar do sofrimento. Sofremos porque estamos resgatando o nosso passado. Está certo ou está errado? Essa vocês já ouviram, não ouviram? Com frequência se fala isso. Que passado complicado deve ser o meu. O que eu já não andei fazendo lá para trás, para estar passando pelo que eu estou passando hoje, né? Meu Deus, o que eu fiz? Eu devo ter sido assim um bruxo. A gente fica, né, com aquela falta de autoestima tremenda em cima da gente. Fala, meu irmão. Hein? Sofrem de um outro jeito, né? Vamos falar do nosso sofrimento hoje, né? Um outro dia a gente fala do sofrimento dos animais, tá? Vamos falar do nosso, que com certeza nós vamos tirar um proveito muito bom disso aí. Veja bem, nós sofremos para resgatar o nosso passado? Irmãos, encarnados, estou falando convosco. Tá difícil, né? Às vezes a gente afirma umas coisas assim, tão costumeiramente, mas a hora que a gente vai checar, será que isso está certo, será que isso está errado, a gente fica em dúvida. Principalmente se vem assim um orador na Semana Espírita, né? Não vou falar isso não, eu estou em dúvida, porque se eu falar, e se tiver errado? Mas isso tem acontecido conosco mesmo. Todos nós, né? A gente também que fala comete muitos erros nesse sentido, porque a gente ainda não conhece a doutrina espírita em toda a sua extensão. Mas essa ideia de sofremos para resgatar o nosso passado é uma ideia muito maquiavélica, né? O sofrimento na nossa existência, ele tem uma outra conotação. Essa questão 132 do Livro dos Espíritos é lindíssima, porque quando se coloca aqui, a nossa volta aqui é para que a gente chegue à perfeição, é no sentido do aprendizado, no sentido do que nós podemos adquirir de aprendizado com essa nossa volta à carne. Esse primeiro ponto com relação ao sofrimento tem que ficar muito claro para nós. Por quê? Porque nós dizemos assim, que estamos sofrendo porque temos um passado muito complicado para resgatar, e ficamos sofrendo, crendo que, de tanto sofrimento na existência, nós teremos o nosso passado, então, liquidado, resgatado. Mas isso é um equívoco muito grande, e nós temos que corrigir isto. Porque muitos de nós vamos sofrer, e encarnação, vamos chegar no mundo espiritual, mas como é que pode? Eu sofri tanto enquanto estava na matéria, eu passei tanta dificuldade e chego aqui no mundo espiritual com mais dificuldade, com mais sofrimento. Nós não vamos entender o que é que aconteceu. Aí nós temos que fazer uma volta e perceber que nós não tiramos do sofrimento aquilo para o qual ele existe, que é o aprendizado. Muitos de nós estamos sofrendo sem aprender. E nas questões de número 1000 e as seguintes do Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa isso muito claro. Se o nosso sofrimento não nos repara no orgulho,
não muda a nossa intimidade, não muda a nossa forma de proceder, esse sofrimento é quase que em vão. A grande finalidade do sofrimento na nossa existência é o aprendizado, é a autoeducação e a nossa reeducação. Nós temos que verificar isso muito claramente, porque toda forma de sofrer entre nós, ela tem uma lição, ela tem um aprendizado a ser feito, e nós temos que ir em busca deste aprendizado. Se nós temos um corpo físico, neste corpo físico há algo que nos incomoda, nós temos que aprender alguma coisa com isso. Por exemplo, vamos dar exemplos práticos, a gente gosta muito de trabalhar com a coisa no dia a dia. Se você tem uma verruga, ok? Muito bem. E isso lhe incomoda profundamente. Ah, que eu vou fazer cirurgia, que eu vou tirar, porque não sei o que e tal, e faz. Daí a pouco aparecem duas, porque a tendência é essa, né? E aquilo passa a te incomodar em dobro. A gente tem que descobrir o que é que essa verruga quer nos ensinar. O nosso corpo, o nosso sofrimento, as vicissitudes corporais pelas quais a gente passa, elas trazem um sentido de lição. Desde coisas simples, quanto essa que a gente está colocando, até as doenças mais graves. Por exemplo, nós temos feito um trabalho com pessoas com problema de depressão. A depressão é uma doença muito cruel. E a gente tem sempre trabalhado com os nossos atendidos o seguinte: olha, você tem que entender o que a sua depressão quer te ensinar. Porque enquanto você não conseguir fazer isso, este aprendizado, ela não vai te deixar cegado. E nós temos notado coisas interessantes nesse sentido com relação à ação dessas vicissitudes na existência da gente, desde doenças, acidentes, situações diversas que nos causam sofrimento físico, mental, emocional. Nós tivemos um caso de uma atendida com problema de depressão, e ela sofria demais. E ela era uma pessoa que relutava muito com a sua condição social, na qual ela nasceu. Uma condição mediana para baixo. E ela tinha uma revolta muito grande de ter nascido nessa situação social. Então, o que acontecia? Ela sofria uma depressão tremenda. Com o tempo, ela foi lutando, foi tentando se autoconhecer, foi tentando descobrir quando essa depressão chegava, quando ela mandava notícia, quando ela se aproximava de vez, e foi percebendo o seguinte: toda vez que ela permitia no seu mundo íntimo ficar revoltada com as situações materiais da sua existência, ela entrava na depressão. Às vezes, só dela fazer uma queixa de uma roupa que ela queria ter, achava que ia dar para comprar, fez todas as contas possíveis, ia sobrar o dinheirinho naquele mês para poder comprar aquela roupa, mas vai que no meio do mês uma despesa aparece extra e aquela roupinha que ela tanto queria para ela ficar bonitinha não deu para ela comprar mais. Aí ela entrava num processo de queixa. Da queixa ela caía na revolta. Da revolta ela abria a porta para a depressão. Então ela foi aprendendo que a depressão dela era uma mestra. Todas as vezes que ela espiritualmente se posicionava desta maneira, ela vinha e pegava para valer. Então o que ela fez? Ela passou a se vigiar mais nessa área. Passou a se conduzir de uma maneira mais austera consigo própria nessas questões materiais. E vigiando essas nascentes da revolta, a depressão foi dando sossego para ela. Era um processo natural.
Se ela entrasse nessa faixa, vinha a depressão como se fosse uma verdadeira professora. Olha, cuidado. Então, ela entendeu o que aquela doença tinha a trazer para ela. No campo do sofrimento, nós temos que deixar isso muito claro. Nós não sofremos para resgatar o passado. Nós podemos estar sofrendo muito e não estar resgatando esse nosso passado. Resgate seria melhor que nós chamássemos o resgate de reeducação, de reencaminhamento. Porque o resgate é alguma coisa de mal que a gente fez a alguém, ou a nossa consciência, as leis naturais da vida, e hoje nos é devolvido na mesma medida. Mas não porque Deus é cruel e cumpre uma justiça fria para conosco. A medida vem para nós para que a gente sinta na intimidade o que é que nós provocamos no outro. Como dói transgredir a lei. Como dói ferir um coração alheio. Perceberam? Mas nós não teremos que ficar sempre nesse sofrimento a título de resgate. Nós temos encontrado irmãos nossos que dizem assim: olha, eu me casei. Eu sempre quis me casar. Achava que o dia que eu casasse, eu seria feliz. Algumas pessoas que eu conheço, né, da nossa doutrina. Mas acontece que deu tudo ao contrário. O dia que eu casei, a minha infelicidade começou de vez. Eu que tinha um pouquinho de paz e muito inferno na vida, depois que casei, foi embora um pouquinho da paz e fiquei só com o inferno. Né? Algumas pessoas nos dizem isso aí. Então o que acontece? Essa pessoa com problema ali na vida conjugal, com problema na vida afetiva. Olhem vocês, como é que as pessoas hoje estão sofrendo com esta área. A pessoa está solteira e está sofrendo. Está casada e está sofrendo. Está tico-tico no fubá, está sofrendo. Entendeu? Então, de qualquer maneira, está dando sofrimento. Vai casar, sofre porque vai casar. Não tem ninguém para casar, sofre porque não arrumou ninguém para casar. Depois que casa, sofre mais um bocado ainda. E aí vai. Olha como é que está essa questão da vida afetiva. É o sofrimento emocional, querendo nos ensinar alguma coisa. Nós temos conversado tanto com as pessoas e elas têm nos falado assim: olha, eu vou casar, graças a Deus, achei um maridão. Um daqueles assim, espiritão, né? Legal mesmo, bem cristão, chegado no evangelho, graças a Deus, Deus me mandou um. Mas eu estou numa insegurança, será que vai dar certo? A pessoa às vezes tem todos os predicados que, teoricamente, dentro da nossa condição, seria criatura legal para casar, para ter uma relação afetiva rica e etc. No entanto, o outro vira e diz assim: mas será que vai dar certo? Cada dia mais se aproxima a hora do casamento, eu me sinto insegura. A mulher principalmente tem muito disso, né? Porque ela é mais emoção, ela é mais sentimento. E às vezes chega ao ponto, gente, de ocorrer situações como ocorreu com uma companheira nossa. 2 anos antes dela casar, uma amiga de trabalho disse a ela assim: olha, se eu fosse você, eu não casava. Porque não tem homem nenhum que tenha o juízo no lugar. Foi o que a amiga dela disse. Aí, ela que até então tinha um relacionamento com esse companheiro muito bom, muito tranquilo, passou a pensar conforme o que aquela amiga dela disse. Puxa, mas não é que é mesmo? E se ele também for assim, como está sendo essa maioria dos homens, né? E se ele fizer o que a maioria dos homens estão fazendo, como é que vai ser? Ela entrou num processo neurótico, começou a sofrer com aquilo antes de casar. Mas,
como não havia nada de palpável, de real, que a fizesse não levar isso para frente. Ela casou, naturalmente. Os primeiros 3 anos foi uma beleza, foi uma maravilha. Mas no 3º ano, ela se separou, numa situação dolorosa de adultério. Então, nós que conhecemos esse caso muito bem, dessa nossa amiga espírita, de longa data, tem muitos anos, né? Ela já se separou, já faz 8 anos. Então, nós vimos ao longo do tempo, na convivência com ela, com as informações espirituais que a gente obteve do caso dela, que é um espírito em débito. Esse é o resgate, né? É um espírito inseguro nesta área da afetividade. E essa é uma área que a maioria de nós tem as suas contas próprias, tem os seus compromissos, nessa insegurança afetiva, nessa dúvida de faz ou não faz, de investe ou não investe, porque somos espíritos muito errantes, muito falidos nesta área. Então, no caso dela, ela passou por um momento doloroso, mas ela intimamente estava se reeducando. Porque os impulsos que ela teve após essa separação foram os piores possíveis. Mas com muito esforço, com muita luta, ela se reergueu. Então aquele sofrimento, se é que o termo seria correto dizer, resgatou a intimidade dessa nossa irmã, porque ela fez o aprendizado que tinha que fazer. Ela se reeducou dentro do processo do sofrimento. Emmanuel tem uma frase que sofrer por sofrer não vai nos levar a crescimento algum, no livro Ceifa de Luz. Nós temos que analisar se o sofrimento que nós estamos passando por ele está nos ensinando alguma coisa. Se ele está nos trazendo, se nós estamos entendendo o que esse sofrimento tem para nos ensinar. Bom, esses são alguns conceitos que devem ficar mais claros para nós com relação ao sofrimento dentro da doutrina. Não é resgate, não é aquela coisa pesada. Eles existem com finalidade de nos levar à perfeição, à plenitude, à felicidade. O próprio sofrimento vai nos levar a essa plenitude. Outro ponto que tem que ficar bastante claro: essa questão de sofrimento para chegar à felicidade é uma condição nossa aqui da nossa terra. Isso não é uma lei natural em todo lugar. Nós poderíamos perfeitamente chegar à plenitude, chegar à felicidade, nos sentir completos por dentro, se nós tivéssemos trilhado outros caminhos que a misericórdia divina, que o Pai criou em nosso favor de criaturas, como o caminho do amor, o caminho do trabalho no bem. E nós não estaríamos passando pelo que estamos passando hoje. Mas a Terra, quando nós vamos estudar os mundos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, é um mundo de exceção. A gente que é espírita não gosta muito dessa colocação, né? Mas é um mundo de exceção, é um mundo prisão, é um mundo escola. E esse sofrimento vem exatamente para nos trazer as lições que nós carecemos. Tá? Vamos falar um pouquinho agora quais seriam essas causas do sofrimento. À luz da doutrina espírita, nós vamos entender que os sofrimentos têm causas no passado, que é esse que a gente fala que a gente vai resgatar, né? Esse que a gente fala que a gente sofre porque fez muita coisa errada nas outras encarnações. Esse nós não vamos analisar muita coisa sobre ele aqui hoje não, tá bom? Que esse a gente já ouviu falar bastante aí. Nós temos o sofrimento que são as causas atuais das aflições, aqueles sofrimentos que existem em função da nossa forma de se conduzir na atualidade. E temos os sofrimentos que nós passamos na vida presente com relação ao futuro, que é um sofrimento novo, né? Está dentro da doutrina, dentro do corpo da doutrina. Nós vamos então analisar um pouquinho
essas causas atuais das aflições. Tem muita gente que diz assim: olha, eu sofro demais, olha, eu não sei o que eu fiz lá nessas minhas reencarnações. Muitas vezes esses sofrimentos que nós estamos passando, eles não têm a sua origem nas outras reencarnações. São sofrimentos que nós estamos provocando na presente existência. Às vezes, os sofrimentos das outras reencarnações ainda não chegou. Consolador isso, né? Bastante consolador, né? Mas é verdade, muitas vezes nós estamos passando por coisas que não precisaríamos passar. Vou dar alguns exemplos dentro do Evangelho segundo o Espiritismo para vocês verem como é que é colocada essa questão das causas atuais, das aflições, dos sofrimentos. Lá diz assim,